Bom dia, amigos e irmãos. No mês de janeiro, os pastores da nossa igreja nos trouxeram algumas reflexões dentro da temática GPS, guiados pelo Senhor. E hoje eu quero pegar uma carona dentro desse tema e conversar com vocês sobre isso. Não sei se algum de vocês já passou pela experiência de estar perdido numa cidade desconhecida, mas certamente não é uma sensação das melhores, né? Com a chegada dos aparelhos GPS, viajar para cidades e países que nós não conhecemos deixou de ser um problema. E esses aparelhos eles vêm conquistando cada vez mais as pessoas, quer dizer, essa tecnologia, independente da área em que elas trabalham. Os taxistas talvez sejam os mais beneficiados com essa criação. Utilizando os mapas de uma cidade é possível chegar a qualquer endereço sem precisar conhecer os lugares com a palma da mão. O GPS é um aparelho que teve sua origem no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a função dele é identificar a localização de um aparelho chamado de receptor, o GPS. O receptor GPS consegue determinar qual a sua posição e, com a ajuda de alguns mapas de cidades, indicar quais caminhos você pode percorrer para chegar ao local desejado. E esses sinais são recebidos dos satélites que estão na órbita terrestre. Mas depois de um tempo em órbita, é normal que esses satélites comecem a apresentar defeitos, fiquem ultrapassados tecnologicamente falando, e então eles precisam ser consertados ou então substituídos. E o GPS, ele não é garantia de chegar a todos os lugares com rapidez sem errar o caminho. Ele é um localizador eficiente, mas não é perfeito. Em geral, ele mostra o caminho mínimo. Não podemos negar que é uma das invenções mais incríveis dos últimos anos. Mas não podemos esquecer que ele não está livre de erros e que pode conduzir as pessoas para uma direção errada. E que paralelos nós podemos traçar a partir dessa tecnologia GPS com a nossa vida espiritual. Vejamos as aves criadas por Deus, que elas migram de um continente para o outro e elas não erram o caminho. Os sistemas de navegação integrados nelas são infinitamente melhores que a melhor tecnologia criada pelo homem. Esse instinto é tão incrível que algumas aves, mesmo soltas em diferentes lugares ao redor da Terra, sempre encontram o caminho de volta para casa. Mas nós não podemos esquecer que também, no caso das baleias e dos golfinhos, esses animais têm sofrido muito com o aumento da navegação, os ruídos que são produzidos pelos navios acabam por causar confusão e esses animais muitas vezes se perdem, encalham nas praias e morrem, né? Porque os ruídos atrapalharam a percepção deles do caminho que eles deveriam seguir. E vamos pensar com relação a nós, seres humanos, né? Um dos maiores anseios que nós temos é ter direcionamento para a nossa vida, saber exatamente onde vamos chegar. E em todos os povos e culturas nós podemos encontrar essa busca. Então, desde a antiguidade, isso já é presente no ser humano, que ele busca através do ocultismo, da magia, de cartomantes, videntes, médios, tarólogos, né? Informação sobre o seu futuro, o caminho que deve seguir. Então as pessoas buscam essas fontes porque elas acreditam que existe alguma fonte de poder, algum ser superior que possa conhecer o futuro e esteja disponível para oferecer ajuda. E esse anseio não é algo novo inventado pelo homem, porque o próprio Deus criou o homem com essa característica, pois o seu desejo sempre foi que os seus filhos pudessem ser guiados por ele. Infelizmente, por não conhecer ou por não compreender isso, muitos acabam buscando o direcionamento em outras fontes. Um GPS que falha e essas fontes que eu citei anteriormente, Deus abomina.
Uma das melhores fontes de direção é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Nela, você não irá encontrar instruções específicas como que carro comprar, qual faculdade cursar, o nome do cônjuge que deve casar, qual cidade deve morar ou qual emprego aceitar. Mas ali você encontrará os princípios e valores pelos quais você poderá guiar as suas decisões. Lembrando o que nos diz os Salmos 119 e 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia é referência segura pela qual você poderá julgar qualquer outra fonte de informação, os ruídos que aparecem na nossa vida. Essas informações que queiram te conduzir por caminhos que sejam contrários aos princípios e valores eternos divinos. Na Bíblia, encontramos diversas formas do Espírito Santo direcionar os cristãos. Ele usou uma voz audível para guiar Filipe, a igreja de Antioquia também. Pedro e Paulo foram guiados por visões, a esposa de Pilatos por sonhos. Essas são formas assim espetaculares de ser guiado pelo Espírito. Entretanto, por mais sobrenatural que elas possam ser, sempre julgue se o que foi dito está alinhado à Bíblia. Se não estiver, descarte, pois pode ser fruto da sua imaginação ou uma tentativa do diabo de lhe enganar. Quanto mais você pensar sobre a decisão que pretende tomar, duas situações poderão ocorrer. Você sentirá um desconforto no seu espírito, uma falta de sossego, sensação de alerta, como se fosse um sinal vermelho ou aviso de pane. Ou então uma paz, como se fosse uma luz verde, indicando que você pode seguir em frente. Quanto mais você obedecer aos comandos, mais forte e evidente será o testemunho da paz interior. Por outro lado, quanto menos obedecermos a esse GPS, mais fraco e difícil de compreender será. Estejamos atentos para que os ruídos da nossa vida não nos desviem da rota traçada por Deus para nós. Quando errarmos o caminho, atentemos para o GPS de Deus e voltemos o mais rápido para o caminho certo. Isaías, no capítulo 30, verso 21, nos diz assim: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Ao nascer de novo, nós recebemos um GPS integrado ao espírito. E esse GPS não fica obsoleto, ele é sempre atual. Não precisa ser trocado. Ele tem todas as ferramentas para nos ajudar a tomar as melhores decisões em cada momento de nossa vida. Então, viva esse GPS guiado pelo Senhor. Tenha um bom dia.